A nossa saudação a você que está nos ouvindo, nos assistindo, e com muita satisfação a gente conversa com o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Pires, que fala para nós sobre todo esse cenário de estiagem que está assolando o produtor do Estado do Rio Grande do Sul. As cooperativas não é diferente, Paulinho, mas a gente tem que dizer que o setor cooperativista, exemplo de outras entidades, está muito preocupado com o produtor. E nós temos o levantamento que aponta mais de 36 bilhões de reais de perdas econômicas ao produtor. Mas o sistema cooperativista continua preocupado, continua reivindicando, indo para as autoridades que precisa e pedindo em favor do produtor. Saudação, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, Paulinho. Perfeito, é uma satisfação falar contigo, Roger, é uma satisfação falar com os associados da Cotriel, né? Sempre é uma questão especial para nós da FECOAGRO. Nós estamos enfrentando, talvez, encaminhando, né, Roger, com muita tristeza, que a gente diz, uma das maiores secas que o Rio Grande do Sul já enfrentou na questão da produção, né? A RTC, Rede Técnica Cooperativa, né, que é a rede que congrega todas as áreas técnicas das cooperativas, né, fez um levantamento até o dia 22 de janeiro, né, e divulgou os dados de que nós temos uma quebra hoje de mais de 60%, 70% na realidade, na produção de milho do Rio Grande do Sul, e uma quebra de 48,7% na cultura da soja. O nosso economista Tarcísio Mineto monetarizou isso no Corinne. Então, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma perda, né, estipulando a perda que o produtor deixou de produzir e o preço pago ao produtor nas cooperativas no dia a dia. Nós chegamos a uma perda de 6,6 bilhões na cultura do milho, tá? E uma perda essa de 48,7, desculpe, do soja. Ela nos remete a uma perda de 29,5 bilhões aos preços de hoje. Então, talvez, inclusive, nós estamos nos encaminhando aí para uma das maiores frustrações da história da agricultura do Rio Grande do Sul. Paulinho, o que se pode fazer, né? O que as cooperativas estão pedindo para os entes federativos da União, do Estado, né? Muitos municípios já estão em situação de emergência. O que se pode fazer? Porque as cooperativas também estão no mesmo barco, né? Elas também financiaram o produtor e precisam também de um retorno positivo. Há uma expectativa de subir logo? Como é que situação que a gente pode passar para o nosso produtor que está muito apreensivo com essa situação? Eu costumo dizer que a cooperativa, né, ela é a extensão da propriedade do produtor. Então, se está havendo esse problema na propriedade, certamente a cooperativa ou já sentiu esse reflexo ou vai sentir ali na frente. Tu falaste uma coisa muito importante, Roger, que nós temos sempre as cooperativas, além da questão da assistência técnica, da comercialização, da competitividade nos insumos que fornecem aos nossos produtores, a cooperativa financia uma parte grande da lavoura e que o produtor, não tendo produção, ele não vai conseguir cumprir esse compromisso com a cooperativa. Então, nós, desde o primeiro momento, agora a ministra Tereza Cristina, né, a questão de 15 dias atrás, esteve em Santo Ângelo, e a FECOAGRO se pronunciou, juntamente com as outras entidades, né, FETAG, FARSUL e FAMURS, porque é importante essa participação dos municípios. Hoje são mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul em estado de emergência, né? Então, nós colocamos de uma forma bem clara para a ministra. Ninguém está pedindo perdão de nada. Nós temos pedindo condições para nós continuar produzindo. E para as cooperativas, Roger, nós precisamos de um financiamento, né? Financiamento normal, dentro do contexto do Manual de Crédito Rural, né? E que permita que nós, não recebendo essas condições, essas dívidas produtores, nós conseguimos equalizar essas dívidas com eles. Para quê? Para que eles não parem de plantar e a cooperativa não pare de operar. Essa é a lógica que a ministra entendeu. Ela estava com o pessoal do Banco Central, ela estava com o secretário de Política Agrícola, ela estava com todos os entes, praticamente, que tem a questão da solução, não digo a solução, mas da iniciativa para nós passar esse período tão difícil aí que o Rio Grande do Sul está passando. Há uma expectativa disso se definir logo, Paulinho? Há uma esperança que a gente pode dar para o produtor? Roger, eu achei muito inteligente, como sempre, a participação da ministra Tereza Cristina, tá? Ela veio ouvir e trouxe as pessoas certas para ouvir.
né? Então, inclusive o presidente da Embrapa estava aí para quê? Para nós também, no futuro, começar a criar condições alternativas. A questão da irrigação é uma questão que nós estamos batendo muito, pelo menos na produção de milho. É possível, o Rio Grande do Sul chove bem mais do que o necessário, então é uma questão só de nós viabilizar a reservação, onde armazenar essa água, né, para usar na época que nós precisamos. A irrigação não vai resolver o problema da estiagem do Rio Grande do Sul? Não, mas ela vai mitigar e ela vai fazer com que o impacto dessas estiagens, dessas condições adversas, não sejam tão severos, né, com o produtor e com a economia do Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, eu acho que a ministra foi muito coerente. Ela mesma disse que ninguém pediu nessa viagem toda que ela fez para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, ninguém pediu perdão ou questão de nada. Nós pedimos condição para o produtor continuar produzindo. E o pequeno produtor, a FETAG é uma defensora intransigente disso, né? Ele tem que ter uma política pública que faça, que dê renda, que dê uma função social para ele, algum alcance social, para ele passar esse período tão difícil. Veja bem, as perdas que nós falamos, que a RTC nos levantou, de 36 bi, são apenas das culturas de soja e milho. Se nós colocar leite, a questão da bovinocultura de corte, enfim, todos os outros prejuízos que nós tivemos, fruticultura, enfim, esses valores vão passar muito acima desse valor de 36 bi que a FECOAGRO está falando. Paulinho, eu vou pegar o gancho que você falou agora sobre a questão de irrigação, né? Nós temos chuvas muito boas, né? Claro, evidentemente que em 2020, no primeiro ano da pandemia, e nesse ano, né? Principalmente esse ano, dos últimos 30 anos, foi um dos piores cenários, porque nós não tivemos chuvas no meio da cultura, né? Nós tivemos em outubro aquela chuva expressiva, chuvas bem esparsas agora, mas nós precisamos, né? E eu lembro toda a sua briga, toda a sua reivindicação, para que se entendesse que o trigo ele podia ser uma cultura, e é uma vitória sua pessoal e da FECOAGRO também, que o trigo ele podia se viabilizar. Agora ele está viável, ele foi viável, eu acho que ele está salvando muitos produtores, e agora nós precisamos entender que irrigação tem que ser política de Estado. Mas o produtor, como sempre faz, ele não está pedindo para ele colocar barragens, mini barragens, em qualquer lugar, em qualquer nascente. O produtor ele preserva o meio ambiente. Eu acho que isso tem que ser mais compreendido pelas autoridades, principalmente em nível estadual, que tem esse poder de entender o produtor ainda mais de perto, né? Então, a irrigação ela precisa ser, ela não vai resolver, como você disse, mas ela vai amenizar muito dos problemas que nós já enfrentamos aqui, né? Rogério, eu fico muito feliz de ouvir isso de ti. Tu é um cara que sempre acompanhou, tu é representante da área de comunicação de uma cooperativa importantíssima para nós. A gente tem trocado muitas ideias com o presidente Nicolini, com o vice Paulo, enfim, com toda a representatividade que a Cotriel tem no cooperativismo do Rio Grande do Sul e do Brasil. E eu fico muito feliz, porque realmente a questão do trigo, nós viabilizamos, né, a questão, uma opção de comercialização de trigo. Nós precisávamos que o trigo do Rio Grande do Sul liquidez. O jeito de produzir, nós e os produtores soubemos, né? Nós precisamos de liquidez, de colher o trigo e vender. Isso foi feito. Agora, a questão da irrigação é muito importante a tua colocação. Ninguém está querendo, de forma nenhuma, agredir no meio ambiente, atacar rios, atacar sangue, não. Nós queremos fazer com que esse excesso... Porque o problema do Rio Grande do Sul não é chuva. O problema do Rio Grande do Sul é a distribuição da chuva. Então, se nós conseguirmos, né, dentro de uma lógica preservacionista, lógico, nós vamos, para usar na nossa irrigação das nossas culturas, nós vamos fazer com que armazene essa água e use na hora que precisar. Outra questão importante, que às vezes as pessoas confundem, né, nós vamos armazenar aquela água, ali vai ter mais vida e mais flora, porque aonde tem água, a flora e a vida e a fauna são abundantes, né? Então é mais vida e, né, nós vamos conseguir colocar de novo na natureza. Então não tem prejuízo a lençol freático, não tem prejuízo a curso de rios, do contrário, nós estamos fazendo que, infelizmente, como a natureza, em determinados momentos, não está nos dando essa regularidade de umidade, nós vamos proporcionar isso e nós vamos ter mais vida e mais produção. Afinal, a questão da produção de alimentos, ela é uma coisa, ela tem uma função social importante, ela é indispensável para qualquer ser humano na Terra. Então, nós temos que fazer com que esse uso nobre, né, sem prejudicar o meio ambiente da água, seja em favor do ser humano e do meio ambiente.
Então, né, Paulinho, a gente tem que dizer, né, que as cooperativas estão preocupadas com o produtor, isso o produtor tem que enxergar também. Quem está do lado do produtor está mais que comprovado que as cooperativas. O presidente Léo César estava na semana passada, né, lá em Porto Alegre, juntamente com outros dirigentes cooperativas de sindicatos. Você também está aí. Eu sei, né, o presidente nos passa também que a OCB está muito preocupada com isso. Então, o produtor tem que analisar quem é que está realmente do seu lado e que quem não quer somente a sua produção, quer também que o produtor ele se capitalize, ele tenha renda, rentabilidade e consiga, né, sobreviver e passar por essa dificuldade, que não é a primeira, não vai ser a última, e ele vai passar por isso. Então, o produtor também é o nosso associado que enxerga também que a cooperativa está preocupada, está no mesmo barco que ele, né? Perfeito, eu tenho convicção de que é com a convergência, é com a união, é com a cooperação que nós vamos vencer esse momento de desafio. Pode ter certeza absoluta, Roger, que cada vez que nós temos dificuldades, que nós temos desafios, aí o cooperativismo é mais eficiente para nós passar esses períodos. Então, comungo plenamente contigo, sei que a questão do leite pesa muito para vocês, eram uma região que não sofria muito com estiagem e agora tem sofrido muito aí nos últimos 3 anos, mas nós juntos, nós vamos sobrepor novamente esse desafio. Afinal, o cooperativismo, na maioria absoluta das vezes, ele é criado, né, para resolver desafios, ou desafio de comercialização, ou de armazenagem, e agora esse desafio de nós enfrentarmos essa questão da diversidade climática, e podem ter certeza que, através do cooperativismo, nós vamos vencer mais essa. Obrigado. Agradeço, então, ao presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Pires.